Boa tarde, meus amigos. Estou eu aqui um pouco apertadinho ao lado do nosso amigo Jovenildo Pinheiro, que, conforme eu cheguei a dizer, me daria uma entrevista, certo? Não sei se ele está bem visto aqui por vocês. Deixa eu ver se eu ajeito um pouco a câmera para ficar melhor. Aqui assim. Ok. Ok, meus amigos. Você pode ir um pouquinho para lá? Para lá. Esse senhor aqui ao meu lado se chama Jovenildo Pinheiro. Ele é um ex-militante comunista que viveu vários anos em Cuba. E eventualmente ele veio a se desiludir do comunismo completamente. Ok? E ele nos contará um pouquinho de sua trajetória. E também, segundo me parece, alguns fatos interessantes envolvendo não só sua vida pessoal em Cuba, sobre a qual nós conversamos em off, um pouco antes de eu começar a entrevista, mas o Jovenildo também terá algumas coisas interessantes a dizer sobre um certo José Dirceu. Okay? E eventualmente alguma outra figura do movimento comunista que ele queira mencionar. Vem um pouquinho mais para cá. Ok? Pronto, agora eu acho que estamos todos bem enquadrados. Eu vou abraçá-lo, que eu sei que ele já foi comunista, mas deixou de ser e não como é que se diz? Não come criancinha nem nada. Então estou dando um abraço forte nele aqui. Jovenildo, me diga uma coisa. Como foi que você foi atraído para o movimento comunista na sua juventude? Logo depois do golpe militar de 64, mais alto um pouquinho. Eu estudava naquele tempo ginasial e devido àquela movimentação política muito grande que ocorreu, estava uma efervescência política muito forte, eu comecei a me interessar por política, literatura, cinema, arte, e me envolvi no movimento estudantil, e a partir do movimento estudantil, ao longo dos anos 64, 65, 66 até 67, quando eu fui convidado para entrar no movimento recém-formado, que foi a formação do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. É o que tinha o Jacó Gorenda. PCBR, Jacó Gorenda, Apolônio de Carvalho e Mário Alves como os principais dirigentes. Sim. Que tinham saído do velho Partidão PCB para fundar uma nova organização. Eu achei essa organização muito interessante, porque eu nunca tive simpatia pelo velho Partidão, achava muito assim reformista para minhas concepções, e optei por essa via que o PCBR abria. Entrei e fui até de 68 até o final, quando praticamente foi dissolvido. Eu só tive essa militância. Certo. Aí o senhor, naquela época, como outros tantos, foi eventualmente forçado a sair do país? Sim, eu fui preso em 72, passei 72? Sim. Passei todo o ano preso, em dezembro... Aqui mesmo no Brasil? No Brasil, aqui em Recife. Fui julgado, absolvido, e como continuaram as perseguições, eu tive que forçosamente sair do Brasil para não ser morto. Mas o senhor me disse que o senhor não chegou a participar de nenhuma ação de guerrilha, nada disso? Meu papel era fundamentalmente de organização e logística, de documentação, de aparelhamento,
Então o senhor não pegou em armas? Não, assim? não. Tá. Não. Aí o senhor ficou no Brasil e eventualmente foi para o Chile? Foi para o Chile e no Chile eu entrei, como se diz, no olho do furacão, porque eu cheguei em julho de 1973 no Chile, né, que era então a meca dos revolucionários. Fernando Henrique foi para lá, José Fernando Serra Henrique, foi pra lá. Serra estava lá, quer dizer, todos no elite, esse que estou citando, né? Eram realmente pessoas de um comportamento assim insuportável para a maioria das pessoas, porque eles se consideravam deuses. É mesmo, né? Fernando Henrique empavonado, ele era da CEPAL, né? E Fernando Henrique empavonado, qual é a novidade? Pois é, eu não conhecia essa figura, né? Mas já naquele tempo era uma coisa impressionante, né? José Serra estava lá e outros estavam em universidades ou em departamentos econômicos das Nações Unidas e em outras instituições. Então havia pelo menos uns 2.000, mais ou menos, brasileiros, calculo por aí, já estabelecidos. E eu cheguei no início de agosto, né? Quando foi um mês depois, um mês e 15 dias, e 11 dias depois, no dia 11 de setembro, ocorreu o golpe. Quer dizer, eu mal falava espanhol, não entendia muito pouco, né? E não entendia exatamente o que é que estava acontecendo. Eu cheguei no início de uma guerra civil, né? Fui apanhado nela, metido nela, e fui preso, fiquei no campo de refugiados durante 4 meses. No né? Chile? No Chile, né? Num campo de refugiados chamado Padre Hurtado, que ficava a 45 quilômetros de Santiago. Sim. E de lá, com mais 600 pessoas que estavam lá, todos latino-americanos, sob a guarda das Nações Unidas, era um campo de refugiados da Cruz Vermelha e das Nações Unidas, lentamente fomos sendo retirados de lá para vários países, principalmente a Europa. A Europa recebeu muitos, a Suécia, Dinamarca, Suíça, Itália, né? E só ficou um pequeno grupo, assim, de uns 150 mais ou menos, de revolucionários brasileiros e alguns latino-americanos que nenhum país do mundo queria receber, porque já eram veteranos de ações armadas em toda a América Latina e no Brasil, principalmente. Mas não era o seu caso, o senhor era só... Não era o meu caso, não. Tinham brasileiros que tinham sequestrado embaixador americano, embaixador suíço, cônsul japonês, por aí vai. Então eram conhecidíssimos no mundo todo. E eu era, vamos dizer assim, um novato, neófito naquele ambiente. Né? E a única saída que tinham para esse grupo era os contatos que eles já tinham, os canais estabelecidos antes, não? Com as suas idas e vindas em Cuba, treinamento, essas coisas, para voltarem para Cuba. Então, eles negociaram através das Nações Unidas e Cuba aceitou recebê-los. E eu, como ficaria de lado, porque eu não tinha ninguém que assim, me tutelasse, vamos dizer assim, dizer, não, isso aqui é nosso, né? Então, assim, disseram, rapaz, você vai ficar aqui sozinho, nesse campo quando nós evacuarmos, saímos todos, o exército vai ocupar e vai levar você, ou matar você, sei lá. O exército chileno. Chileno. Você aceitaria ir conosco? Digo, eu. Para Cuba, no Para caso. Cuba. Eu, ainda na minha inocência, não, ainda tinha ilusões. Ilusões, achei, caramba, que naquele tempo ir para Cuba não era para quem queria, era para quem merecia, não é? Era assim um status assim extraordinário, né? Não era para todo mundo, não. Eu aceitei. Botaram meu nome na lista e uns dias depois me avisaram que meu nome tinha sido aceito. Então, qual não foi minha alegria, não, de dizer assim, ser aceito nesse grupo seleto de Isso era 1973 ainda? 74, início de 74. 74. Janeiro, fevereiro, por aí. Saímos para Cuba, sim, com passagem de uma semana em Lima, no Peru. Disse que